Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que afeta todo mundo, mesmo que a gente não veja: a poluição do ar. Sabe, a OMS chama de assassino invisível. É forte isso, né? Uma ameaça silenciosa. É forte e muito real. Hoje a gente vai, desvendar um pouco da química complexa por trás disso. O que é exatamente um poluente? De onde ele vem? Tem as fontes naturais, as humanas. E olhar para a história também, né? Aqueles episódios terríveis, tipo o smog de Londres, e o que a gente enfrenta hoje, como o smog fotoquímico em São Paulo. Exato. Vamos usar como base alguns materiais acadêmicos, tipo o da USP, e também normas oficiais, como as resoluções do CONAMA, que é quem dita as regras ambientais aqui no Brasil. Certo. A ideia é destilar o essencial, né? Focar na qualidade do ar, nos impactos para a saúde e nas medidas de controle, principalmente pensando na nossa realidade aqui na região metropolitana de São Paulo, a RMSP. Perfeito. Então, para começar, o que define poluição do ar, tecnicamente falando? O CONAMA, numa resolução de 2018, a 491, diz que é qualquer matéria ou energia no ar que, pela quantidade, concentração ou tempo, torna esse ar impróprio ou nocivo. Nocivo para a saúde, para o bem-estar, para a fauna, para a flora, até para os materiais, né? Ou seja, a gente sempre precisa comparar com um padrão, com o ar limpo, digamos assim. Exatamente, é uma questão de referência. E os principais vilões que a gente monitora são o monóxido de carbono, o CO, Dióxido de enxofre, SO2, dióxido de nitrogênio, NO2, o ozônio, e O3. o famoso material particulado, o MP. Isso. E nesse MP, o tamanho faz toda a diferença, né? O MP10, que tem menos de 10 micrômetros. Já é minúsculo, 5 vezes menor que um fio de cabelo. É isso, por aí. E o MP2.5, com menos de 2,5 micrômetros. Esse é ainda menor. E mais perigoso porque ele penetra muito fundo nos pulmões. É quase invisível, mas o estrago é grande. Entendi. E as fontes? De onde vem tudo isso? Bom, tem as fontes que nós criamos, as antropogênicas, queima de combustível fóssil nos carros, nas indústrias, atividades agrícolas. E as naturais também, né? Vulcões, poeira do solo, até as plantas emitem coisas, queimadas. Sim, sim. E é importante também, olha, diferenciar o poluente primário do secundário. Primário é o que sai direto da fonte, tipo o SO2 de uma chaminé ou o CO do escapamento. E o secundário? O secundário se forma lá na atmosfera, por reações químicas. O ozônio, o O3 que a gente respira aqui embaixo, é o grande exemplo. Ele não sai pronto do escapamento, ele se forma depois. Falando em história, Londres, aquilo foi um pesadelo, né? O tal do smog sulfuroso. Nossa, foi! Imagina séculos queimando carvão de baixa qualidade, em lareiras, indústrias. E aí vem uma condição climática específica, uma inversão térmica, que prende tudo aquilo perto do chão. Vira uma névoa densa, tóxica. O nome smog veio daí, né? Smoke mais fog. Fumaça e neblina. Exatamente, lá em 1905. Mas o pior foi o custo humano. O evento de dezembro de 1952, o Grande Smog. E li sobre isso. Assustador. Milhares de mortes em poucos dias. Começaram falando em 4.000, mas estudos mais recentes apontam que o impacto total, considerando as semanas seguintes, pode ter chegado a 12.000 mortes. Fora outros eventos graves antes, na Bélgica, nos Estados Unidos. Um alerta brutal sobre poluição sem controle. Essa batalha do carvão, de certa forma, foi superada com tecnologia, mudança de combustível, mas aí veio outro tipo de smog, o das cidades modernas. Pois é, o smog fotoquímico é o que a gente vê em Los Angeles e aqui em São Paulo também. A causa é outra. São os carros, principalmente. Em grande parte, sim. Os óxidos de nitrogênio, os NOx, que saem da queima quente do motor, e os compostos orgânicos voláteis, os COVs, que evaporam da gasolina, de solventes. E aí? Aí, com a luz do sol forte, esses poluentes reagem lá na atmosfera. E o principal produto dessa reação toda é o ozônio. Aquele ozônio aqui de baixo, na troposfera. A cor marrom da névoa às vezes vem do NO2. E São Paulo? Bom, nem se fala, um laboratório disso, né? Gigantesca. Exato. São 39 municípios, mais de 20 milhões de pessoas e uma frota que, olha, já em 2014 passava de 7 milhões de veículos, concentrados na área urbana. Faz sentido que os carros sejam a fonte principal, então, para certos poluentes, pelo menos. Sim, para CO,
As estimativas de 2017 apontavam para 97% vindo dos veículos. Para hidrocarbonetos tipo COVs, 66%. Para NOx, 67%. É muita coisa. Por isso, a CETESB monitora direto. E falando em ozônio, O3, ele tem essa dupla personalidade, né? Tem. É crucial entender isso. Lá em cima, na estratosfera, uns 90% do ozônio total forma a camada que filtra o UV do Sol. É o ozônio bom. Essencial para a vida. Com certeza. Mas aqui embaixo, onde a gente respira, na troposfera, esses 10% restantes são outra história. É tóxico para a gente, para as plantas, é o ozônio ruim, o componente-chave do smog fotoquímico. E os impactos na saúde disso tudo são pesados. A OMS tem números alarmantes. Muito. Eles ligam a poluição do ar a uma fatia enorme de mortes por doenças graves. Quase 30% do câncer de pulmão, 25% de doenças cardíacas e AVC, mais de 40% de doenças pulmonares crônicas. Milhões de mortes por ano no mundo, e a maioria da população mundial respira ar que não atende às recomendações da própria OMS. É isso. É isso. Em 2018, a estimativa era de 8 milhões de mortes anuais. E cerca de 91% das pessoas vivem em locais que excedem os limites da OMS. Aqueles estabelecidos lá em 2005, que eram a referência na época. E o Brasil? Como a gente lida com isso em termos de regras? Bom, o CONAMA, com a resolução 491 de 2018, que atualizou uma mais antiga, de 1990, estabeleceu os nossos padrões de qualidade do ar. Eles usam as diretrizes da OMS como referência final, mas criaram etapas. Etapas. Como assim? Padrões intermediários, PI1, PI2, PI3, até chegar no padrão final, o PF, que seria o ideal da OMS. E tem os padrões primários, focados na saúde, que são metas de curto e médio prazo, e os secundários, pensando mais no bem-estar geral, fauna, flora, para o longo prazo. E essa resolução incluiu o MP 2.5, que antes não era tão focado. Por veículos automotores começou lá em 1986. Foi essencial. Ele foi impondo limites cada vez mais rígidos para as emissões de CO, HC, NOx, material particulado, em fases tanto para carro leve quanto para caminhão e ônibus. E isso forçou a indústria a se mexer, imagino. Novas tecnologias. Com certeza. Aí veio a injeção eletrônica, que melhorou a queima, e principalmente os catalisadores de 3 vias. São incríveis, na verdade. Como eles funcionam, basicamente? Pensa numa caixinha no escapamento, com metais nobres tipo platina, ródio. Eles promovem reações químicas que transformam 3 poluentes ruins, CO, HC e NOx, em coisas bem menos problemáticas. Gás carbônico, CO2, nitrogênio, N2, que já é o principal gás do ar, e água, H2O. Uma pequena usina química ali no carro. Exato. Além disso, os combustíveis melhoraram muito. O diesel, por exemplo, teve o teor de enxofre reduzido drasticamente, saindo do S500 para S50, S10. Isso ajudou muito com o SO2. E os resultados práticos na Grande São Paulo, o que a gente viu mudar? Olha, o SO2 caiu bastante, nitidamente. Isso está ligado tanto ao controle industrial quanto a essa melhoria do diesel. A chuva ficou até menos ácida. Bom sinal. Sim, o CO e as emissões diretas de NOx também diminuíram bem por causa do Proconvev. Mas aí vem o mais. O ozônio. O ozônio, aquele poluente secundário. Os níveis dele continuam altos, sabe? Em algumas medições até mostram tendência de subir. E o material particulado, tanto o MP10 quanto o MP 2.5, frequentemente fica acima do que a OMS recomenda. Que coisa, né? Mesmo com os carros emitindo menos dos precursores diretos. Pois é. Mostra como a química da atmosfera é complexa, não é linear. Reduzir NOx num lugar que já tem muito COV, com sol forte, ventos fracos, às vezes a coisa não melhora como esperada para o ozônio. Pode até piorar em certas condições. É um sistema muito interligado. Entendi. Então, recapitulando, a gente viu o que é poluição, as fontes, o passado sombrio de Londres, o desafio moderno do smog fotoquímico em São Paulo e os esforços de controle, como o Proconvé, que tiveram sucessos, mas também limites claros. Exato. E fica aquela pergunta no ar, né? Para a gente pensar.
Se a tecnologia dos veículos e dos combustíveis avançou tanto com o Proconvé, reduzindo as emissões primárias, por que o ozônio, que é secundário, continua sendo esse problemão persistente na RMSP? Que outras peças desse quebra-cabeça químico, ou talvez outras fontes que a gente não controla tão bem, ainda precisam ser melhor encaixadas para a gente conseguir, de fato, respirar um ar mais limpo por aqui? Fica a reflexão.